principalmente no módulo, na parte jurídica, né? Porque eu assisti às aulas da doutora Rafaela, doutor Ângelo, e aí ficou só um pouco o seguinte: como é que nós vamos atuar com essa LGPD, né? Essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Inclusive no âmbito administrativo, muito embora nós somos docentes, mas não deixamos, né, de estar interagindo com esses meios, né, de tecnologia, de informação, né? Eu até fiquei mais em dúvida em relação a como proceder mesmo em relação a né, esse contato, então, com os alunos. Sei que tem parte que é da administração, que é uma obrigação da assessoria jurídica, mas como os professores, né, devem se comportar, né, principalmente em algumas opiniões, né, que o professor precisa tomar muito cuidado com as opiniões que lança, né? Às vezes tergiversa por um caminho político ou mesmo, enfim, né? Esse é um pouquinho, eu fiquei um pouquinho de dúvida se os senhores pudessem. Bom, a preocupação procede. A primeira coisa é isso. E a segunda, eu acho, é que as instituições, de forma geral, não estão atentando para coisa de disponibilização de imagem e de direito autoral, que você deveria declarar, inclusive, que não tem interesse, né? Quer dizer, que você abre mão do direito da tua imagem, da tua aula, e isso é uma declaração que você faz e que o empregador pode te deixar fazer. Mas como o Estado é perito em perder causas, às vezes por bobeira, eu acho, não sei no caso do Paula Souza, mas, por exemplo, eu vou participar de um evento agora na Federal de São Paulo, semana que vem. E aí vem um formulário para eu preencher, onde eu abro mão e autorizo, né, o uso da minha imagem e depois fazer parte dos anais do evento para outras, né, para tantas edições quanto eles acharem interessante fazer. E eu estou falando, ok, tem lá um termo de declaração, onde eu coloco nome, CPF, entendeu? É uma autorização que eu preencho, e aí acho que tem assinatura. Em Santa Maria teve até assinatura virtual, né, para que eu pudesse fazer isso. O INEP manda a gente imprimir, assinar, escanear e devolver. Então, são cuidados que eu tenho visto que o sistema federal tem tomado mais do que o estadual. O estadual, apesar de ser uma coisa emergencial, está indo muito tranquilo, né? Vamos fazendo, gente, vamos fazendo. Então, o pessoal está dando aula, a aula fica gravada, os alunos não, né? Na maioria dos casos não, mas se não, você pergunta para o aluno se ele permite que grave. Isso é tão fluido, né? Que não tem um compromisso formalizado. Paula Souza não tem obrigatoriedade. O professor, inclusive, não precisa nem abrir a câmera. O Edgar, que dá aula aqui na FATEC Tatuapé, que está em casa, está falando que no Paula Souza não tem obrigatoriedade do professor nem abrir a câmera, né? Ele pode simplesmente dar aula só com uma atividade síncrona, como GLS. E GLS sem G e sem L, né? Sem G e sem lousa. Agora porque GLS é giz, lousa e saliva. Só fica saliva daí, né? Porque giz e lousa não tem mais. Mas eu sinto que está um pouco ainda perdido. Na Unicamp está perdido, aqui está perdido, né? Porque assim, não é obrigatório, mas pode. Aí se o cara se arrepende depois, não tem nenhum compromisso formal da parte dele que ele tenha feito isso. Pode alegar pressão. Isso advogado de porta de cadeia faz na boa, né? Então, não sei. Eu fico um pouco preocupado com a forma como as estaduais estão fazendo essa passagem aí, que estão chamando já de
de ensino híbrido, né? Quando na verdade não é, né? Só tem híbrido se estiver presencial. Uhum. Que horror. Não, já pensou você dar aula com uma plaquinha? Quer dizer, não condiz obrigatoriamente, até tudo bem. Mas eu acho um desaforo. Sim, sim. É, claro, claro. Ah, eu Já fiz. lembro, Uhum. eu lembro que na Univesp eu dei um treinamento uma vez para a realização da matrícula. E durante o treinamento eu cometi um deslize, e foi deslize depois da que porque eu fui comentar, não sei o que a respeito do procedimento, e eu falei, não podemos fazer que nem o prefeito de blá, 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 falei o nome da cidade, que é louco, né? Porque, bom, ele fez sambódromo, ele fez um monte de coisa na cidade, eu já me traí de novo, né? Mas aí o cara da TV Cultura me falou depois, falou assim, ó, professor, a gente gravou, mas eu vou editar e cortar esse trecho, porque isso pode lhe prejudicar e também prejudicar a Univesp, né? Então, nós vamos cortar isso na hora de editar. Então, como era coisa editada, era fácil de fazer. Mas nas nossas aulas agora, se não tiver essa edição, fica uma coisa complicada, né? Sim, verdade. Uhum, sim, verdade. Inclusive, Piva, só aí eu juro que eu paro. Uma outra fala minha que foi feita na Exalc, até te falei, eu coloquei dois vídeos, um do YouTube e um do UOL, que são vídeos, e eu citei, referenciei e tal. E como a gravação foi feita pelo YouTube, o YouTube não concordou que eu divulgasse um vídeo do UOL na minha fala. Então foi censurado
E foi tirado esse pedaço da minha fala para poder o YouTube deixar o vídeo disponibilizado no canal deles. O do YouTube não teve nada, mas da UOL eles pediram para tirar. Pode ser. Eu referenciei, quer dizer, não foi segredo nenhum, estava lá o endereço e tal, mas eles pediram para o que me preocupa, professores, é o seguinte, essa relação jurídica, né, multilateral, ou interfaces aí, porque uma coisa é a relação jurídica, né, de subordinação ou de vinculação do professor a uma instituição. Uma outra é o que o professor tem também, que é uma relação jurídica com o aluno, né? Muitas vezes dicotomizada, separada da instituição, porque dependendo da atitude do professor, e esse aluno que tem uma relação jurídica com a instituição e tem uma relação jurídica com o professor. O aluno pega uma fala isolada do professor, aí filma, multiplica, replica isso numa situação, numa velocidade tremenda, né? E traz consequência funesta para os professores, para a classe dos professores, para a instituição, e dependendo da circunstância, no âmbito familiar de todo mundo. É verdade. Isso... Uma rediscussão da liberdade de cátedra, ou seja, de ensinar e aprender, né, nesse feedback, né, que a gente tem, né? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estou acompanhando aí a conversa. Desculpa, eu cheguei bem atrasado porque eu errei o link aí de acesso. Então tava indo para outro lugar. Então, boa noite aí, pessoal. Realmente vocês trazem ótimas pautas aí para os encontros. Estou gostando muito aí da nossa discussão. E o pior é que é uma discussão sem conclusão, né? Porque é tudo muito novo. E o próprio teletrabalho, né? Que a Rafaela, a gente participou de um curso, de um mini curso no congresso da ABED, lá de Foz do Iguaçu, né, Piva? E ali ficou muito claro que as pessoas estão muito preocupadas com isso, mas que ainda não há, apesar de alguns pareceres, que inclusive a Rafaela mostrou e citou e tal, uma jurisprudência a respeito. Porque, em princípio, no teletrabalho, a empresa deveria, caso o professor ou o funcionário não tivesse, dar todas as condições, desde equipamento até acesso à rede, né? Caso ele não seja suficiente, né? O que ele tenha não seja suficiente para dar conta do trabalho. E pouquíssimas empresas falam isso, né? Professor, a questão é o seguinte, é até mais séria, porque dependendo da relação jurídica que há entre cargos e empregos, eu acredito que essa jurisprudência seja ligada à questão seletista, porque no estatutário ele é mais grave, porque o Estado não tem, pelo menos, a não ser que a decisão judicial imponha, né, esse dever de fornecer todos esses equipamentos para prestação de serviço, ou da relação jurídica, né, da relação de cargo, né, com o Estado. Porque é uma relação diferente, muito embora eu penso que seria, né, horizontalizada, obrigatória também na relação, né, de cargos, né, com o emprego. Mas a facilidade em relação à jurisprudência trabalhista, né, dessa relação, mas não foi discutido ainda a fundo a relação de cargo, né? Tá. Que ela é distinta.
Apesar da maior parte dos cargos, dos empregos públicos agora serem seletistas, né? Exatamente. E com a reforma administrativa vai trazer outro problema. Verdade. Porque se alterar o 37A, onde que pode a administração contratar cooperativas, associações, ONGs, OCIPs, né, para complementar um serviço ainda que indisponível, ou seja, de interesse público, será uma relação da pessoa jurídica e não em relação aos funcionários. Sim. Para prestar um serviço. Então, imagina uma fundação contratando, né, professores para auxiliar os professores, então, da rede pública. É primária, secundária, universitária. É por isso que muitas empresas colocam o tutor aí como um ente intermediário que não está nem regulamentado, né? Mas que a forma de contrato é a tutoria, que aí cabe várias atribuições que para um professor seria mais complicado de correlacionar, né? Então, ou bolsistas, no caso da própria Univesp, né? Que são bolsas que dão uma formação acadêmica associada à participação nas atividades pedagógicas, e isso acaba interessando para um iniciante de carreira, mas que em algum momento vai ter que ter uma saída diferente, né? E isso é regido, isso é da reforma da CLT de 2017, né? Na época do Temer e tal. Isso foram inseridos alguns, acho que 4 ou 5 artigos para tratar especificamente do teletrabalho. E eles são bem leoninos, no sentido da relação empregado-empregador em benefício ao empregado. Só que ainda, né? Esse laboratório, pelo que eu sei, começou na 15ª região desse teletrabalho, ou trabalho à distância, onde hoje tem mais de 50% dos servidores da 15ª região, que é o Tribunal Regional do Trabalho, trabalham em casa. Ele vai a cada 2 meses para prestar contas, tudo feito eletrônico, e ele trabalha em casa. Isso já vinha desde 2015, né, sendo experimentado. Começou com um sexto, depois um quarto, um terço. Hoje tem mais de 50% do tribunal. Né? Ao mesmo tempo, as empresas que faziam isso estão repensando, e o ensino, o trabalho, o teletrabalho 100% está sendo muito não boicotado, mas muito pouco incentivado. Né? O que as empresas estão fazendo é um hibridismo também, no caso do trabalho, mantendo a ida do funcionário e, normalmente, com um período maior de 50% no trabalho e menor que 50% em casa, no teletrabalho, né? E não obrigatoriamente em casa. Pode ser um teletrabalho em outros locais que não a empresa, mas também não obrigatoriamente em casa. A coisa está ficando mais complexa. Eu vou mais além ainda. Eu penso que há uma distinção, ainda que tênue, entre o teletrabalho, né, e a teleaula. Muito embora seja decorrente do trabalho, mas as implicações e os desdobramentos, né, desse trabalho de ensino, relação ensino-aprendizagem, né, ele extrapola a relação do trabalho em si, para efeitos de vínculo entre a instituição e o professor, a instituição, o tutor, né? Há uma esfera, um leque muito aberto em relação à questão dessa relação ensino-aprendizagem. Que, lógico, a plataforma é do trabalho, né? Ensino-teletrabalho, mas as dimensões são muito diferentes e distintas. Aí se você pensar em termos de ensino-aprendizagem, mas em termos trabalhistas, são os mesmos artigos, eles não distinguem, né, o tipo de trabalho. As metodologias. Não, sim, mas a relação teletrabalho está
determinada na CLT para qualquer teletrabalho. Eles não explicitam se para professor vai ter alguma coisa a mais ou além. Né? Eles tratam todo o teletrabalho como uma coisa única na legislação. Agora, o processo de ensino-aprendizagem, essa outra parte que o professor tem de relação que envolve, né, efetivamente a aprendizagem, isso não é tratado na CLT, e as escolas estão meio que fazendo com as suas coordenadorias e incentivando esse outro lado, né, de uma outra maneira. Mas, contratualmente... A autonomia, né, universitária, ou autonomia das escolas, né? Isso, enfim, é um tema bom. Uhum. Sim. Então, mas na Univesp a gente assinava um contrato e nesse contrato era muito claro que você abria mão de todo e qualquer direito autoral sobre a tua própria imagem. Tá? Eles te pagavam o direito autoral, né, numa primeira vez e depois acabou. E eles podem estar usando. Eu tenho várias aulas gravadas e eu sei que algumas delas continuam sendo utilizadas e estão lá no banco de aulas da universidade. E eu já não tenho nem mais vínculo empregatício com eles, o que não importa. Assinei. Sim. Mas eles não podem transmitir isso para terceiro, ou seja, né? O professor é o senhor, em razão dos direitos autorais, em razão da aquisição. E você não pode, por exemplo, se a universidade, ou passar para mim, professor, por exemplo, para reproduzir uma aula, eu tenho que pedir autorização para o senhor. A universidade não pode retransmitir isso. Né? Esse direito é personalíssimo. Né? Eu acho que não, eu acho que pode. O senhor acha que pode? Eu acho que pode, porque o contrato diz que eu estou recebendo para entregar e abrir mão. Quer dizer, claro que o direito autoral tem um nome específico que eu esqueci agora, esse tudo bem, mas não é o que vai ser pago. O direito da autoria é meu. Então, eles não vão descaracterizar, até porque não tem muito como, né? Eles me tirarem da gravação, porque é uma aula em que eu participo e faço. Então, a aula ela é atribuída ao Ângelo Cortellazzo. Né? Então, o direito de autor está lá. Mas perceber alguma coisa por conta disso é que eu abri mão. Então, sempre que eles passarem a minha aula, vai estar lá. Professor Ângelo Cortellazzo, né? E tudo bem. Mas eu não vou receber nenhum tostão a mais se tiver 15 milhões de visualizações, de utilizações, ou 100 mil. Isso é a Univesp que vai gerenciar, e não eu. Mas ele poderia comercializar com uma outra universidade? Por exemplo, vender as suas aulas para a USP? Ou para a Unesp? Para qualquer uma outra instituição? Não, porque aí a aula já é tratada como bem público. Conhecimento como bem público. Então, o que não pode é alguém lucrar em cima da minha aula. Exatamente, isso, concordo. Mas usar a minha aula nas públicas todas, sem nenhum problema. Não há dúvida nenhuma, concordo. Tá certo. Então, esse pode chegar a isso, não há dúvida nenhuma, o moral e o patrimonial. Por isso que eu entendo que é personalíssimo.
Se fosse para apresentar em outras universidades de personalidade, se for da USP, todas as USPs, não há dúvida nenhuma, em qualquer setor. Mas se fosse, por exemplo, para qualquer uma outra, eu penso que haveria ter a anuência do professor. Porque é uma obra de natureza personalíssima e também indica no campo da moralidade. Mas, enfim, é de se discutir, tem, né? Aí precisamos da Rafaela aqui. Isso, eu precisaria dela num triângulo aqui também para ela nos esclarecer. Nós vamos perguntar para ela, porque é importante. Uhum. Não, sem problemas. Né? Você anotou a dúvida direitinho aí, Piva? A nossa dúvida toda? É verdade. Uhum. A União Europeia está muito bem desenvolvida nesse sentido, professor Ângelo. Ele já tem um código, né, nesse sentido de proteção, lei de proteção, já há algum tempo. Então, eles têm uma experiência melhor. Lógico, tem uma cultura diferente, tem não sei, uma formação diferente, né, o povo europeu, mas eles têm muita experiência. Já fiz alguns cursos nesse sentido. Vou tentar fazer um curso aí, primeiro, 23 de junho, da Fundação Getúlio Vargas, dessa LGPD, para ver se a gente aprende alguma coisa, se a gente toma um pouquinho de ciência, né, de como pode auxiliar e ajudar os outros a esclarecer, né, a bendita da lei. Não, eu acho que você está certo. Acho que tem. O que ficou complicadíssimo é o seguinte, porque no ensino infantil, né, a criança, o idoso, a pessoa incapaz, esses dados não podem sair nem com autorização do Ministério Público, nem delegado de polícia, nem ninguém, só tem duas pessoas que podem autorizar. São os pais, tutores, curadores, ou então o juiz. Então ficou um problema, sob pena de cometer crime. A criança, o adolescente, o incapaz e o idoso, ele dentro dessa legislação, ele ficou uma proteção, não digo excessiva, mas muito enfática, né? E quem descumprir isso, quem lida com dados, então, a escola, o professor, né? Às vezes de enunciar o nome de um outro coleguinha ou fazer uma comparação, não sei até que ponto é preocupante. E se isso vazar, porque no ensino infantil, imagina, um menino copia ou então replica aquilo, né, de uma brincadeirinha que acontece no âmbito interno, até que ponto não precisaria ser circuito fechado mesmo, a educação no infantil, tendo em vista que isso não pode extrapolar no meio social e nem para as mídias sociais. Né? Imagine uma criança com autismo ou com sinal de qualquer uma outra, né, que é necessária a inclusão. E aí nós teríamos aí uma série de consequências. Aí, ó, chegou a professora, a doutora Rafaela. Bom vê-la aqui. Tudo bem, Rafaela? Obrigada, igualmente. Tudo bem, o som tá bom aí. Eu demorei um pouquinho porque eu estava numa outra aula, mas consegui sair. É minha aula, mas eu passei os alunos para uma outra professora da FATEC, ela está lá ajudando. Que bom que vocês estão aqui. Então vamos lá. Se eu puder ajudar em alguma coisa, pode falar. Quem falar? O Saraiva. Ou o professor Ângelo, tanto faz.
A senhora que vai nos responder, doutora. Nós estávamos discutindo aqui essa questão do teletrabalho, né, com a parte da docência, né, que ela tem essa relação multilateral entre a instituição, o professor com vínculo com a instituição, o aluno com a instituição e também com o professor. E até que ponto, né, nós podemos aí, e estávamos agora no finalzinho, dizendo sobre o ensino infantil, como que nós fazemos com a imagem, né, a questão da criança no ensino infantil, e na LGPD, hoje, com a legislação aprovada, você não pode exibir a autorização sem autorização do pai, do curador ou tutor. Só tem essas duas pessoas que podem autorizar, são esses responsáveis ou juiz. Nem o Ministério Público, nem um delegado de polícia, nem ninguém. Então, a imagem dessa criança, às vezes, que nem eu disse, tem um sinal, às vezes um traço de, não sei, desde mongolismo, autismo e alguma coisa, e o menino faz uma brincadeira, publica isso, multiplica, replica isso, né? As consequências, então, disso, né? Essa era a última fala nossa, né? As consequências, elas são bem pesadas, né? Até porque envolve uma solidariedade de responsabilidade civil, né? Não é só a indicação de vamos dizer, a imputação de só um responsável, mas várias pessoas estão envolvidas. Até porque uma criança, nessa circunstância, até para assistir aula, se for a questão de estar assistindo aula online, ele não poderia jamais estar sem um professor de apoio. Inclusive, tem previsão legal, tanto na Lei de Diretrizes e Bases, como nas instituições, de uma maneira específica, a necessidade se for uma pessoa portadora desse tipo de situação, desse tipo de patologia, ele tem que ter um auxiliar, ele tem que ter um acompanhante, e que fique com ele o tempo todo, ele não pode se ausentar, ele tem que ter um professor de apoio. E se houver a ausência desse professor de apoio, a responsabilidade civil começa nele, porque ele estava como responsável naquele momento, né? Depois vai se atribuir se houve outro tipo de interferência que levou à ausência desse professor de apoio, nessa situação específica. Agora, se for uma criança que não apresenta nenhum tipo de patologia, aí a responsabilidade ela é mais abrangente. E aí a escola mesmo é que tem que tomar certos cuidados, né? Inclusive, não pode exigir abertura de câmera, uma coisa que as faculdades, universidades têm feito, né? E tudo bem, mas não pode exigir. Com criança, piorou ainda mais. Com criança, a situação ela é pior ainda. O que acontece é que nós temos que levar para um lado do bom senso no seguinte sentido. Não é porque o mundo está mudando, que a situação se apresenta hoje, que nós vamos arrumar justificativa para não ofertar um ensino, né, para essas pessoas. Porque o direito é uma educação de todos. A tecnologia mediar o ensino-aprendizagem é uma necessidade epocal, inclusive fruto, né, da quarta revolução industrial que nós estamos aí vivenciando, né? E vamos passar por ela, e pelo que parece é uma coisa que vai ficar, ela vai se sedimentar, e ela não vai ficar também, pelo que a gente vê em termos de pesquisa, ela não irá ficar nem como ensino híbrido e nem como ensino remoto. Ela tende a fazer uma outra visão, uma outra curva, pelo menos é isso
que as pesquisas têm levado a crer, né? Todas as pesquisas que estão sendo feitas, inclusive até na Unesco, né? Dessa tendência ao ensino. E aí, o que ficaria aí, né? É a grande questão que está pegando o ensino, a educação estatal. Por quê? Porque hoje nós temos o Ministério da Educação e Cultura que certifica, institucionaliza o ensino. Então, por exemplo, até o nosso currículo Lattes, ele vale porque tudo aquilo que está ali é criado dentro de um histórico de pesquisa, um histórico, né, todo estruturado em certificações institucionalizadas. Por exemplo, a Faculdade de Direito da qual nós pertencemos, graças a Deus, ela tem o condão de certificar, né? Por exemplo, eu sou bacharel pela Faculdade de Direito Franco, né? Para mim, com muito orgulho, com muita honra. Só que a Google já está certificando todas aquelas pessoas que ela quer ver trabalhando para ela. E essas pessoas, amanhã ou depois, elas vão deixar o cargo na Google. E elas vão pegar um cargo na Microsoft ou em outro lugar. Ela vai chegar com essa certificação e falar ali, eu fui habilitado a ter habilidades e competências, tanto é que eu desenvolvi o meu trabalho lá. E bem desenvolvido, eu tenho know-how, eu tenho histórico e eu tenho currículo para isso. E, no entanto, quem é o Google para dar certificação? E tem mais, essa possibilidade está fazendo com que haja fragmentação, ou seja, eu vou procurar conceitos dentro daquilo que me interessa para a minha habilidade, que eu preciso estar mostrando a minha competência ali naquele dado momento. Então, essa é a tendência que eles falam que vai levar a formação daqui para frente. Um pouco temerária, porque vocês podem ver aí pelas lives e por tudo que está acontecendo, que todo mundo certifica tudo. É webinar, é live, é tudo. Nossa, é uma maravilha, né? Todo mundo acha uma maravilha. Até que ponto essas pessoas estão realmente envolvidas, presentes e comprometidas com uma educação de qualidade. A tecnologia, nesse sentido, é o instrumento, é o instrumental para se possibilitar essa suposta qualidade, né? Mas ela tem que se tomar uma cautela muito grande, porque aonde nós vamos chegar com isso é a grande questão, né? E no que diz respeito às crianças, a lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é falha, ela tem uma lacuna muito grande com relação a isso, mas, por outro lado, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê práticas, né, de toda a natureza ali dentro, e que é uma norma que pode ser usada de forma subsidiária na hora de responsabilizar se ficar comprovado o dano, né? É isso que eu acho, né? Nós tínhamos discutido também, professora, a questão até que ponto o professor que, né, negocia suas aulas, por exemplo, com a universidade, esses direitos autorais, esses trabalhos, esse teletrabalho, e se poderia essa universidade ou essa detentora desse direito onde que a gente renuncia, transmitir isso para uma outra universidade, vender nessas aulas para uma outra universidade, uma outra instituição. Né? Até que ponto isso no campo da moralidade, no campo da produção personalíssima, né? Nesse sentido. Dentro da lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, há a previsão dos chamados direitos conexos. E isso, por exemplo, autoriza uma rede de televisão que comprou os direitos autorais de uma novela a estar cedendo esses direitos, inclusive com relação aos personagens que estão ali envolvidos. Por exemplo, a TV Globo vendeu a novela todinha Escrava Isaura para uma rede de Portugal. E ali
foi explorado economicamente da mesma forma como a TV Globo explorou, que foi nos momentos de intervalo, vendeu isso. Por um sentido de analogia, a faculdade também poderia fazer a mesma coisa, porque ela adquiriu os direitos autorais. Se o contrato for bem feito, a pessoa fez uma cessão, tanto do direito de voz como de imagem, né? E ela recebeu para isso. Então, o que poderia se fazer mediante uma autorização e até a contraprestação desses direitos conexos como reflexo, igual acontece no direito trabalhista. Não tem os direitos reflexos de hora extra, descanso semanal remunerado e outras coisas. No direito conexo também, o que se levaria em conta é isso. Mediante a venda, o que foi apurado a mais daquilo que já havia sido ganho por aquele autor. E como analogia, que a analogia ela é em bonam parte, então com certeza ela não irá ser questionada, e desde que se resolva por intermédio do bom senso de um contrato, eu não vejo óbice nenhum que possa ser cedido para outra faculdade, para outra universidade. E eu quero crer, por exemplo, se fosse comigo e o material estivesse atualizado, eu acharia até bom, porque seria uma forma de me promover, né, de promover o meu currículo. Né? Eu estou falando como professora. Mas resolveria dessa forma. Eu não vejo óbice nenhum. Embora a lei não trate de forma específica, mas o direito autoral seria da faculdade por ter adquirido os direitos autorais, por ter comprado os direitos autorais. A pessoa fez a cessão dos direitos autorais. Veja que é como numa novela, a mesma coisa. Mas existem os direitos conexos. Ao ser transposto, se está ganhando, se está tendo lucro, o que houve a mais? E aí repassa para quem tem direito. É isso. Aí é razoável, né, e proporcional, né? Entra o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não teria um enriquecimento ilícito, né? Porque a não, forma... Não teria. Isso. Não teria. Mas só que tem um detalhe também. Eu entendo como autora também. Do momento em que você está aceitando os direitos conexos, por exemplo, na nossa área, que é uma área complicada, que é a área jurídica, se tiver algum questionamento quanto ao material desatualizado, por exemplo, isso não foi previsto em contrato, igual o senhor mesmo, o senhor dá uma aula de licitações. O senhor preparou todo o material o ano passado, está preparando esse ano. A lei ainda não entrou em vigência, ela entra em vigor no dia da sua publicação, mas alguns aspectos dela estão lá dizendo que as pessoas têm prazo para até o poder público tem prazo para se preparar, não é assim? Então, quer dizer, o senhor está preparando com base nisso hoje. As mudanças, elas virão, tanto pelo uso da própria lei, como pela jurisprudência, como por alterações que eles vão fazendo, inserindo, modificando a lei. Uma lei especial vem e modifica naquilo que for interessante. Vamos supor que haja a cessão desse material do ano passado, desse ano, para daqui 2 anos. Então, quer dizer, se ensinou, na minha opinião, se ensinou errado, se passou conteúdo errado, se isso não estava previsto, como, olha, eu estou te vendendo um material desatualizado em contrato, aí tanto a faculdade como o senhor que teria o direito conexo seriam responsabilizados se alguém questionasse que recebeu, vamos assim dizer, gato por lebre. Né? Num sentido assim bem simples da palavra, né? Porque, veja, hoje qualquer instituição de ensino, seja ela pública ou privada, ela é uma fornecedora de serviços. E aí ela entra dentro do Código de Defesa do Consumidor. E como tal, vai ter que se responsabilizar. E uma das coisas, o ensino de qualidade ele tem que estar atualizado. Né? É um perigo isso aí.
E eu entendo também como a senhora e fico preocupado. Por exemplo, eu ministro na 4ª série. E o pessoal que não teve essa legislação nova, eu me sinto no dever de ir lá na 5ª série, para que eles saiam, então, de uma formação, Alertá-los. isso, de uma formação ali atualizada, né? Sim. Esse é um cuidado que a instituição precisa ter, o professor também, esse senso de responsabilidade, né, de atualizar Não, os e seus outra alunos até a coisa. última série, né? E outra coisa, inclusive, no seu caso, ainda, no meu também, qualquer um, é o que o senhor está falando, é uma obrigação institucional. Mas, e por isso que se promovem mini cursos, né, as jornadas que atualizam, né, e tudo mais. Mas ainda, em específico, por exemplo, né, nessa disciplina, ainda tem uma vertente aí maior, que nós temos algumas disciplinas que são carros-chefes, são base, até para, por exemplo, no nosso caso, para exame de ordem, né, e outras coisas mais que se exigem em concursos públicos, essa forma de certificação institucional, que eu quero ver onde que vai parar, né? Que a maior preocupação é essa, né? Os conselhos, onde que vai parar tudo isso? Vai para o espaço? Né? Como é que ficou o Conselho Estadual de Educação, OAB, as autarquias todas que certificam que a pessoa está apta ao exercício da profissão. Ela está apta, ela tem aquela certificação, né? E, de repente, se tudo isso for para o espaço ou estiver desatualizado, eu entendo que a responsabilidade ainda é um tanto maior, porque como é que ela vai atestar habilidades e competências? Aí é que está, que é o que é cobrado agora, todo dia, toda hora. Exatamente. Como já está fazendo. A Microsoft já está fazendo. Está tendo 2 cursos excelentes da Microsoft agora, todinho certificado. Ainda com a FAT e o Centro Paula Souza junto. Né? Ainda, né? Eu sou suspeita para falar porque eu vejo com muito bons olhos a plataforma blockchain. Eu tenho estudado sobre ela, eu entendo que é o fim dos bancos, é o fim dos cartórios, vai ser o fim dessas instituições que, na minha opinião, inclusive usurpam o direito da população mais carente. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eles já numa tendência disso, eles não cobram, entre aspas, por exemplo, registro de certidão de nascimento e óbito, porque quem paga essas certidões são aquelas pessoas que fazem escritura pública de registro e registro de imóveis, onde há uma taxa que ela é um acréscimo para que esses registros sejam feitos. E pela blockchain não vai pagar nada, nem isso não vai pagar, né? Vai tudo ser feito dessa forma. Na minha opinião, tem coisas que são caminhos sem volta.
para mim, o uso da blockchain vai ser um uso sem volta. Não tem volta mais, não tem como. Agora, para isso, eu acho que já há toda uma tendência que à medida que as coisas vão acontecendo, as pessoas estão aprendendo mais ou menos a forceps a usar a tecnologia, né? Porque a barreira, inclusive, começa na própria pessoa, né? Ela que coloca essa barreira. E outra coisa, eu não vejo essa questão do blockchain também de difícil solução com relação à legalização e à regulamentação. Por quê? Por causa de uma coisa que talvez, às vezes o doutor Saraiva discorde de mim, mas acontece que eu aprendi com ele, né? Então fica meio complicado. Não sei se ele me deixa mentir, né, com relação a isso, mas várias vezes ele talvez se esqueça, porque normalmente quem faz o bem, né, não olha a quem e ainda se esquece. Mas uma vez conversando com ele, eu toquei um assunto com ele, eu falei, doutor, mas isso não tem regulamentação. Engraçado que foi lá no Fórum de Patrocínio Paulista, lembro disso como se fosse hoje, ele em pé e eu em pé, e ele era novinho e eu também. E eu falei, doutor, mas isso não tem regulamentação, como que regula, como que... E eu estou muito preocupada, e ele falou assim, calma, mas você está preocupada com o quê? Eu falei, não tem a regulamentação. Ele falou assim, não, mas não precisa ficar preocupado. A regulamentação sempre vem tardia. As coisas vão acontecendo, e a lei é a última coisa a acontecer, doutora. Depois de já estar bem sedimentado, tudo aí ela acontece. Então, eu não tenho preocupação com a questão da legalização da blockchain, porque para mim ela já está legalizada a partir do... Oi. A partir dos acontecimentos, né? A partir dessas situações que a gente vê aí, né? Eu acredito que não tenha como, né? Ela não vai atrapalhar em nada, já está legalizado, porque vão acontecendo tantas coisas que vão levar à total legalização, à total sedimentação disso, né, com o tempo. E tanto a gente já vê isso, que eu não sei se alguém aqui fez declaração de imposto de renda. Na declaração de imposto de renda, no canto esquerdo, quando a gente vai olhando os itens lá, os ícones que tem para lançar, tinha lá aplicação em bitcoins, criptomoedas. Então, já está havendo nos bastidores todo um movimento de regulamentação dessas tendências. Além do que, né, nos países mais desenvolvidos, até em termos de tecnologia, como, por exemplo, o Japão, isso já está sendo todinho estruturado. Além de tudo isso que eu falei, a blockchain, ela deixa registros, porque tudo é criptografado. Então, nesse sentido, é mais seguro, né? E aí não tem tanto que se discutir os aspectos legais, porque tudo vai ficando registrado, e nos blocos, né? Vai sendo construído a partir de blocos. Então, é assim que eu vejo. Agora, não sei se eu respondi, né, a questão. E, professora... Mas eu falei errado, doutor? Não, ao contrário, né? Tanto isso que vem a calhar com a evolução, porque, veja, o Banco Central do Brasil já anunciou essa semana que vai, então, colocar isso no mercado, a moeda, então, essa moeda, então, eletrônica, né? E mais do que isso, doutor, é tão complicado, às vezes, quem não está na nossa área, compreender que, mesmo legalmente previsto, o judiciário pode entender diferente. Pelo menos no nosso sistema jurídico, que é um sistema anglo-saxão, que é um sistema em que o judiciário dá a última palavra sobre a legalidade e a legitimidade, mesmo estando uma proibição ou alguma coisa na lei, ele pode, por sentença, porque aquela sentença ela se transforma em algo definitivo. Pode entrar com ação rescisória, uma série de coisas, sim, mas o judiciário pode dar uma interpretação divorciada daquilo que a lei, mas de acordo com a Constituição. E aí, esse amadurecimento, como os franceses fazem,
As leis dele não têm uma iniciativa do presidente, não tem iniciativa do legislativo, é uma jurisprudência de um tribunal administrativo que, depois de consolidado, é enviado para o processo legislativo, que aí se transforma numa lei com a sanção. Então, de fato, a senhora tem toda a razão. Isso, né, o judiciário é o último, por isso, dos poderes, o mais conservador de todos eles, não há dúvida nenhuma, que é o Poder Judiciário. E só para complementar, só uma coisinha que o doutor Piva falou, é a seguinte, eu acho que o que precisa tomar cuidado, a gente tem uma questão da origem etimológica das palavras, da questão da filologia, né? E a gente não pode esquecer de certas coisas. Tem pessoas que vendem habilidade no lugar de competência, competência no lugar de habilidade, né? A habilidade, né, a ser hábil, né, é aquela questão que a pessoa já traz com ela, né, da sua essência. E eles têm uma mania, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo para os meus alunos, falando para eles assim, olha, tome cuidado, porque é um tal de falar assim, olha, pegam aqueles livros de autoajuda, e falam assim, olha, você pode se tornar um líder. Não, ou você é líder ou não é, você já nasceu com aquilo. Não tem como você desenvolver dons, eu falo na essência humana, que a pessoa não tem aquilo. Por exemplo, não adianta querer que eu faça desenho, que eu faça coisas rebuscadas, porque eu não sou assim. Eu sou prática, eu sou da área do direito, premissa maior, premissa menor, igual a conclusão, preto no branco, acabou. Não tem. Então não adianta, eu não nasci com habilidades outras, que não. Mesmo que eu queira, eu posso até gostar, olhar, refinar, mas não, eu não vou, isso não é meu, não me pertence. Então a habilidade, a pessoa nasce com aquilo. E é claro que ela pode cada vez mais aprimorando. Eu acho que aí quando ela aprimora essa habilidade, né, e que ela dá força a essa habilidade com certas características, com certas... a gente usa certificação, né, com certas certificações, onde ela vai aprimorando cada vez mais as suas habilidades. Eu me recordo muito, eu gosto até de falar isso, eu fui levar um convite de formatura meu para um advogado, e ele virou para mim e falou assim, obrigado pelo convite, mas vai ser um grosseirão. Mas eu tinha, né, meus pais falaram, não, tem que ir lá levar, né, eu cheguei lá e falei, olha, trouxe aqui meu convite de eu vou me tornar bacharel em Direito, agora vou me formar lá na Faculdade de Direito, vim trazer o meu convite, gostaria que o senhor, a família fossem. Ele falou assim, não, eu não vou não, porque eu chuto uma lata do lixo e sai 150 advogados. E para mim é mais um, menos um, é tudo a mesma coisa. Eu não quero nem saber. Nossa, mas você não podia ter escolhido outra coisa para fazer? Ok, todo dia chuta-se uma lata do lixo, sai 100 médicos, 200 advogados, 300, sei lá o quê, né? Só que é o caso dessa lata do lixo que no dia ele chutou, de 150 advogados, de todos da minha turma, os que atuaram sou eu e o doutor Silvio. Né? O resto, aí o Betinho, o Luiz Barsi. Por quê? Porque o resto não tinha habilidade. No meu entendimento é isso. Não tinham habilidades e não conquistaram competências. Então, tem que ficar bem claro isso também, porque as pessoas, elas nascem, né, para aquilo, elas nascem com dons, elas nascem com habilidades. E isso também a gente tem que encontrar nos nossos alunos, né? Nossos alunos, uns têm habilidade para a área acadêmica, outro é para concurso público, outro é para trabalhar com empreendimentos, né? Mas a gente precisa também, ao trabalhar com metodologia ativa, saber o limite do aluno, né? Porque essa questão da gente falar assim, não,
metodologia ativa é a solução para tudo, não é tão simples assim. A gente tem que entender que tem os limites, né? E esse limite, quem vai ditar é o aluno, porque às vezes ele não tem habilidade para aquilo, então não adianta você querer, né? O bom senso, né, tem que ser levado em conta até na hora de aplicar certos trabalhos, certas metodologias, né, que se configuram hoje como ativas. Tem pessoa que não consegue, né? Então a gente precisa ponderar isso também. Com relação a essas questões envolvendo ainda a tecnologia, né, blockchain e todas essas tecnologias novas que a gente tem agora, né, modelo de negócio a partir de startups, e por aí vai, né, que usa seu aplicativo Canvas, eu faço usos de aplicativos, né, a gente precisa ter um pouco de cautela, de cuidado, porque tem pessoa que não consegue nem entender nem o princípio da coisa, né, porque ele não tem essa habilidade, esse dom, não significa que ele tem que ser descartado, a gente tem que achar, né, um jeitinho para aproveitar todos, né, todos são seres humanos, né. É o que eu tinha para falar. Né? Nem habilidade, nem sensibilidade, né, doutor? Não, nenhuma Às coisa. vezes, sem sensibilidade não dá para alcançar a competência nem a habilidade. Não dá. Percebi. Né? Tem gente que... E qual outra dúvida? E o doutor Ângelo? O doutor Ângelo estava falando o quê do direito? Falando da terceirização também, né, professor Ângelo? Porque aí acho que o Alexandre também colocou alguma coisa aí de terceirização, né? Porque Desculpa, eu não ouvi. Não, o que o senhor tinha algum questionamento na área jurídica? Não, na verdade, quando tinha havido a dúvida, foi sobre essa coisa mais de criança, né? E eu falei, na Univesp, a gente assina um contrato e abre mão do direito patrimonial. Né? Eles te pagam aquilo. É claro que sempre que eles apresentarem a minha aula, vai ser a aula do Ângelo Cortelazzo. Mas eles podem apresentar essa aula em qualquer lugar e eu não vou ganhar absolutamente nada por isso, né? Se não brigar, né, por isso. Ou nem brigar. Agora, se quiser brigar. Tem uma coisa, Rafaela, que é mais complicada, eu acho ainda, que é o fato da ciência ser algo em constante atualização. Então, essas atualizações que eu faço ano a ano na minha aula presencial, numa aula gravada não tem jeito. Parece incrível, né? Eu estava conversando com um ex-aluno meu do Paraná outro dia que falou que ele dá minhas aulas lá de bioquímica para os alunos dele, da disciplina dele, para ter uma primeira noção. E ele já está, inclusive, fazendo quais são os erros que eles encontram na minha aula, porque é impressionante. De 2017, 2018 para cá, teve algumas mudanças em nutrição, por exemplo, tá? Que antigamente uma molécula de NADH dava 3 ATPs, agora dá 2,5. Então, quando eu comi uma glicose, 180 gramas de glicose, eu tinha tanto de energia produzido. Agora eu tenho menos. Eu tenho 5/6 daquilo que eu achava que tinha como energia produzida há 3 anos atrás. Tá? Quer dizer, todo o balanceamento que eu fazia já não vale mais. Né? Então, essas coisas todas. E nem sempre eu consigo, mesmo presencialmente, ter noção do que foi mudado e aquilo que eu já não consigo mais garantir para o aluno de atualização. Porque tem coisas que eu, ainda por cima, nem estou sabendo que já mudou. Se eu não tiver muito dentro das publicações e da atualização. Então, isso é muito complicado mesmo. E é por isso que é importante que a gente tenha, né, a consciência e consiga fazer com que o aluno vá atrás da novidade e da atualização. Porque, senão, na área de ciência, ele está 3 anos depois, ele já tem que tomar todo cuidado em falar. E direito deve ser pior ainda, né? Porque a lei muda a cada... Muda. Né?
A cada ano já não é mais a mesma coisa. Eu falei sobre legislação de ensino, falei de LDB em 2018. Já mudou um monte de coisa. Já. Né? A Base Nacional Comum Curricular, que era só uma expectativa, foi aprovada, bem ou mal, foi aprovada. Né? E hoje já se tem uma série de mudanças e tal que vão acontecer. Então, Não, e uma das mudanças, assim, no meu entender, né, mais importante hoje na LDB está prevista no artigo, não sei se é no artigo 3º ou no artigo 4º, acho que é no artigo 4º, num daqueles últimos incisos, agora se prevê que a educação, o Estado tem que garantir a educação para uma vida toda, é o lifelong learning. Então, assim, vai comprometendo mais também as instituições públicas, né? sim. Porque eu pergunto, de que forma, inclusive para aquele egresso que não tem interesse, seja ele do ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, porque em que pese falar assim, não, mas a criança não pode ficar fora da escola, mas nós temos estatística aí que tem um monte de milhões de crianças fora da escola. E não é só no Brasil, não é um privilégio só do Brasil, se nós estamos tratando da lei brasileira. Se ele já está fora da escola, como que vai fazer para se promover, o próprio Estado, né, promover esse lifelong learning, esse ensino para o longo da vida, né? É bem complexo isso aí, né? Porque, quer dizer, nós temos a tecnologia, temos a lei, temos a educação, e por que não acontece para todos, então? Né? E aí, né, porque essa questão da defasagem, né, essa questão de estar obsoleto conteúdos, eu acho que para o direito, eu estou falando para o direito com relação às instituições de ensino, e o próprio autor da obra, isso acho que é o mais fácil, porque se resolve através dos limites do contrato, de cláusulas contratuais. Agora, eu quero saber, são aquelas coisas que demandam compromissos institucionais, tanto do Estado como das instituições. Porque a LDB também, ela trata lá que a educação é um direito da pessoa, né, do ser humano, do cidadão, é um dever do Estado, mas que também pode ser desenvolvido pelo particular. E aí, quer dizer, aí eleva essa instituição particular, ela está elevada, né, ao mesmo patamar em termos de responsabilidade do Estado. Né? E a gente não vê cumprir isso. Mais ou menos, né? Porque fala, e aí acho que é mais a Constituição ainda, que fala que desde que, né, com o aval do Estado, né? Com o aval do Estado. Não, a própria LDB fala isso. Isso, e a Constituição também, né? Quer dizer, o ensino é facultado às instituições privadas, mas desde que o Estado proceda à validação disso, né? Não é exatamente assim, mas acho que é o 209 da Constituição. Da Constituição. Então, quer dizer, é facultado, mas quem te dá essa facultação ou essa faculdade é o Estado. A hora que o Estado fala, você não pode mais, acabou, né? E tem mais uma coisa aí. Além desse regulamento, desse artigo que o senhor citou aí, o 205 da Constituição, ele ainda vai mais longe, né? Ele fala que a educação é para todos, é um dever do Estado, da sociedade, que tem que estar comprometida como tal, e aí vai mais longe, né? Que a finalidade é preparar o sujeito para o mercado de trabalho, né? Para que ele possa trabalhar, e aí ele vai garantir a vida digna dele. Nossa, é muito... É mais complicado ainda, né? E um fator importante, né, no serviço é que é o seguinte, mesmo o ensino sendo ministrado pela iniciativa privada, ele não deixa de ser público. A natureza dele é público. É só uma delegação, uma autorização. Sim. O ensino a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo e não permitindo a educação no âmbito da família, né, teve um dos fundamentos sobre isso.
E não foi só isso, né, o doutor? Também a previsão de que toda instituição privada também, ela tem que promover aquela inserção, por exemplo, do ProUni, né, e outras, né, no ensino básico fundamental, não sei como que se chama, mas tem também, né, tem que promover, não interessa, né? Aí passa um ônus que seria público ainda, além do particular já está fazendo, ele tem que fazer algo a mais, né? Tem que destinar bolsas, valores, né? É complicado isso aí. Não pode deixar sem. Até se entrar com mandado de segurança, consegue, mesmo se já tiver esgotado todas as bolsas. Tem que arrumar um jeitinho se a pessoa está falando que não tem condições ali, né? Não é muito diferente da saúde, não. É quase universal, né? A mesma coisa. Não tem muita diferença. É um assunto Mas bom. era isso. Bom, eu não sei se eu esclareci alguns pontos, algumas questões, né? Mas isso aí que a gente tem estudado, né? É isso que a gente tem estudado, né? Muito bem. E empenhado. Né? Muito obrigado, professor. O Alexandre, né? Não, Alessandro. Alexandre, vai sair calado? Eu escrevi bastante aí. Eu fui complementando aí algumas falas. Me preocupa muito essa terceirização, que começaram a falar de novo nesse assunto, terceirização dos professores na educação. Realmente eu também tomo muito cuidado aí, porque eu trabalho com crianças, então por volta e meia eu escuto uma professora ou outra falando assim, nossa, eu insisto para os meus alunos abrirem as câmeras e eles não abrem e tal. Eu falo, então, né, mas vamos procurar estimular mais a criança a participar de outros meios. Então, eu tenho criança que participa no chat. Ela não fala, eu já estou aí na 7ª semana de aula online e a criança nunca abriu o microfone, mas ela se manifesta no chat. Então, para mim, como professor, eu entendo que está valendo. A criança está se fazendo presente. Claro. E eu não sei, eu acho que já estamos, eu não sei aí como que é a organização de vocês, mas eu queria aproveitar que vocês me deram a oportunidade de estar me manifestando. Ainda falando de metodologias ativas, eu me identifico muito, né, com elas, eu me identifico muito também com a área de pesquisa, da pesquisa acadêmica, e eu gostaria de aproveitar que eu estou entre pessoas de alto gabarito, pessoas aí muito articuladas no meio acadêmico, para que vocês me indicassem algum curso de mestrado ou algum orientador, orientadora de alguma universidade ou de algum curso sobre essa temática, porque eu já andei pesquisando alguns currículos Lattes, já andei olhando um pouquinho, e até agora eu não obtive sucesso. Então eu conto aí com a gentileza de vocês. Eu gosto do professor doutor Gabriel Alves Marcelino, e gosto muito da professora doutora Rosana Ferrareto. Ambos são do Instituto Federal de São Paulo, campus São João da Boa Vista. Hoje, o campus de São João da Boa Vista, ele desponta em toda a questão envolvendo tecnologia e educação. Eles têm até um curso que é ofertado gratuitamente, se você quiser prestar, logo vão abrir as inscrições, elas vão estar abertas. Ela é um curso de especialização lato sensu, mas ele é certificado pelo Instituto Federal de São Paulo sobre informática na educação. E eu acho que você vai ficar muito feliz. Tem tanto no campus de São João da Boa Vista, como no campus de Poços de Caldas. E o trabalho que é realizado por eles, também tem o professor Paulo Evaristo,
também, professor doutor Paulo Evaristo, também doutor em informática. Eu conheço quase toda a equipe do Instituto Federal de São João da Boa Vista e do campus de Poços de Caldas, e eu posso falar para você porque eu atuo junto deles. Inclusive, no dia 12 de junho, eu estou lançando junto com eles um e-book só de práticas educacionais voltados com o uso de aplicativos e de informática. Inclusive, o capítulo do livro que eu escrevi foi sobre o Kahoot, né, a utilização da gamificação, né, a utilização do Kahoot. E esse e-book tem, assim, ele vai ser lançado no dia 12 de junho, e ele tem todos os aplicativos e mais alguns que você pensar, e ele vai estar, só não está aberto ainda, mas o lançamento vai ser pelo LALETEC, que é o Laboratório de Tecnologia do Instituto Federal de São Paulo. Inclusive, se você quiser, você pode acessar o LALETEC e participar do lançamento. Eu vou estar lá, se Deus quiser, no sábado, dia 12 de junho. Para aproveitar e fazer uma propaganda aqui, né? Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns. Legal, Mas, gostei. Tem pós-graduação estrito sensu? Tem programa de mestrado no Federal? Não, ainda não, mas eles estão verificando para colocar, professor. Tá. Eles estão numa luta ferrenha para que isso aconteça. Né? Mas os trabalhos lá são muito bons. Eu vou defender o meu trabalho no final de junho também, né? Aí eu me torno especialista, professor, lato sensu, em educação, informática na educação. E se o senhor visse as coisas que eu desenvolvi, até Deus e o diabo duvidam, porque eu nunca achei que eu era capaz nem de montar um algoritmo, e eu fui. O senhor acredita nisso? Vou fazer esse curso eu. Pode fazer, o senhor vai Vou me informar. amar. O senhor vai amar. Se o senhor quiser, eu te aviso quando tiver aberta a inscrição. Legal. Que bom. Os códigos. É um horror. Alexandre, eu vou dar uma olhada, uma pesquisada aí Tem algumas pessoas que eu acho que são legais para a metodologia ativa. Eu recomendaria dar uma entrada na Federal do Paraná, tá? Na parte eles têm um setor de educação que tem o pessoal da biologia que eu acho que é muito bom. A Unicamp é mais xiita para a educação, né? Então é mais complicado. Mas tem a Sueli Polidoro, por exemplo, que é uma pessoa que a gente teve contato, né, no EA2, que agora também muda a reitoria, está mudando tudo ali, não sei como é que vai ficar. Mas ela orienta também. E talvez ela se interesse nessa parte de metodologia ativa. Tá? E tem um pessoal da FOP de Piracicaba, a Fernanda Marcondes, acho. Não, Fernanda Marcondes, que também deve ter alguma coisa, mas aí não sei se é só para a área de odonto ou se é mais educação mesmo. Tem um pessoalzinho que está se libertando um pouco desse xiitismo mais ortodoxo, né, para fazer uma coisa um pouco mais vamos dizer, palatável, né, no sentido da praticidade mesmo, né? Sair um pouco da teoria acadêmica e ir para a prática mesmo na sala de aula. Eu vou dar uma olhada e depois, no próximo encontro, depois por e-mail mesmo, eu te dou um toque. Perfeito, toda a ajuda de vocês é muito válida para mim. E eu anotei tudo que vocês disseram, tá? Eu vou estar caçando lattes desse povo aí. E na Unicamp eu já vi até metodologias ativas para aulas de medicina, para o curso de medicina aqui na Unicamp. Tem. Então, realmente, graças a Deus, né, tá se enveredando aí, o pessoal está se interessando muito pelo tema. A ex-pró-reitora de graduação, a Eliana, que é da medicina, agora eles saíram da reitoria, né, em abril, e ela deve orientar também, e é uma pessoa bem legal. Não sei se ela tem tempo, ela é membro do Conselho Estadual de Educação agora,
mas ela, a Fernanda, a Sueli, são pessoas que eu acho que vale a pena. O próprio pessoal da AFT, da Faculdade de Tecnologia de Limeira, também tem um pessoal voltado aí para as tecnologias. Eu vou dar uma pesquisada e depois te falo. Agradeço muito, é bem-vindo, pessoal, valeu. Legal. E só complementando também uma questão que você colocou, você falou assim que tem muito medo da terceirização. Também vou fazer uma ponderação aqui que talvez você vá ficar com mais medo ainda, mas é necessário para você já ficar ciente. Por favor. É o seguinte, há uma tendência, e essa tendência ela vem do mundo velho, lá da Europa para cá, e depois ela vai para os Estados Unidos e agora ela vai vir para cá, né? Só que aqui, em toda a América Latina, ela vai acontecer num sofrimento muito grande para todos os trabalhadores, porque nós não temos a estrutura que tem os Estados Unidos e muito menos a estrutura do velho mundo. O direito do trabalho, ele vai deixar de existir como existe hoje. Tanto é verdade, já foi incorporado ao Ministério da Economia, né? E ele tende a sofrer de uma maneira tal, assim, olha, já houve com a Lei de Liberdade Econômica uma flexibilização, tanto é que agora a gente está com a carteira de trabalho e previdência social toda digital, você já recolhe e você já solicita até o seu seguro-desemprego, tudo pela carteira digital, mas qual que é a tendência? É nem ter carteira de trabalho, tá? A inserção do e-social começou com isso, agora foi para a carteira de trabalho e previdência social eletrônica, mas a tendência é acabar tudo. Você vai ser contratado por horas, você vai trabalhar naquele contrato momentâneo ali, tchau, não vai ter vínculo empregatício como tem, tá? Essa é uma tendência. E outra coisa, pelo que eu tenho tido contato aí com estudiosos da área, que estudam de forma profunda, é mais rápido do que se pensa, é em menos tempo do que se pensa. A revolução nas relações humanas e abrange as questões legislativas, ela está tão grande, mas tão grande e tão avassaladora, que é como se nós estivéssemos assim num terremoto. E vai cair tudo, vai ruir tudo, instituições, tudo. Mas eu estou falando isso para você já preparar seu coração, mas você não tem que ter medo, você não tem que ter nada, porque o que acontece? Nós temos que manter o equilíbrio, manter a calma e vivendo um dia por dia, até porque nós não sabemos também até esse fim da pandemia quem é que vai sobrar, não sei se eu vou estar viva. Vou lá saber? Nunca soubemos, mas agora isso é mais concreto, está mais evidente, né? Agora, se depois de passado tudo, der uma acalmada, né, respirou, passou tudo, porque vai vir mais... Olha, se você for olhar de tudo que nós conversamos aqui, é na área da educação, é na área bancária, na área dos registros públicos, né, de nascimento, de cartórios, de tudo, é na questão da educação, é tudo, está tudo assim, está tudo ruindo, está ruindo. Essa segurança, que na verdade é uma segurança falsa que as pessoas têm, sempre tiveram, mas elas tinham uma segurança falsa. Agora ela é uma insegurança verdadeira, né, que está aí. E tudo está ruindo, e tudo vai ruir mesmo, e não vai sobrar nada desse velho, não, do que está aí. Eu acredito que nada, vai ter uma... E também eu não acredito no novo normal. Eu acredito que pode até ter um novo anormal, mas novo normal não, né? E aí, o que vai acontecer? Aí nós vamos reconstruir, nós vamos construir, nós vamos estar recomeçando. A gente não pode ter medo e nem fazendo as coisas, metendo os pés pelas mãos no desespero. Então, assim, não fique desesperado, não. Deixa as coisas acontecerem,
Deixa, tá? Deixa elas irem acontecer na hora que... Hoje, por exemplo, alguns professores me colocaram louca, porque está há 10 dias do vestibular nas FATECs e tem cursos que está com 5 alunos, tem que ter 40, senão fecha o curso. Vem lá do governador, de cima para baixo. Aí eu falei, gente, calma, ainda faltam 12 dias. Tá, mas e se não tiver? Eu falei, se não tiver, outras pessoas já tiveram rebaixamento salarial, outras pessoas perderam até o emprego. Vocês estão muito melhores do que todo mundo. Vocês não estão gastando dinheiro com sapato, com roupa, com carro, com andar para cá e para lá. Diminui o gasto e vamos reestruturar, vamos ressignificar valores, vamos ver o que realmente importa. Então, eu estou falando isso para você, porque você não se iluda que vai ser ad eterno, contratos de trabalho, segurança, porque não vai. Nunca foi, mas agora está mais presente isso, né? Pois não, se eu souber... Agora saímos todos e vamos chorar, né? Não, ninguém vai chorar. Uma garrafa de vinho. Jantar com Nietzsche, dá nisso, ó. Não na minha opinião. Sabe o que acontece? E mesmo que passe, sabe aquilo que a gente falou no começo? A lei ela vem tardiamente. Ela vai vir regulamentar uma coisa que já está acontecendo. Então, ela não vai... quer ver? Vou só te dar um exemplo para o senhor poder entender. Quando o doutor Ângelo ingressou no Centro Paula Souza, na Unicamp, ele prestava concurso, ele era um autárquico, né? Depois, hoje, os professores que entram... Não, depois, os outros professores que entraram eram seletistas. E hoje, os professores que entram são indeterminados. Não tem determinação, pode ver. Não tem. E não se contrata, não se abre concurso para nada. Por quê? Então, o senhor está entendendo? Sem a população sentir, vão criando-se situações e aquela coisa, a pessoa nem vê no que ela está engendrada. As pessoas não estão vendo. E outra coisa, sabe o que eles criam? Me desculpe eu falar isso, pode parecer uma coisa assim horrível que eu vou falar aqui, vai falar, nossa, mas para que você falou isso? Mas o engendramento, ele é muito maior, ele é muito mais envolvente. A massa de manipulação não fica nem sabendo o que está por trás. Ela vai sendo levada pela turba, ela nem vê, entendeu? Então, olha só, quando o senhor quer determinar aonde levar uma população, o que o senhor faz? O senhor cria posições dicotômicas acirradas, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Enquanto eles estão discutindo direita e esquerda, enquanto eles estão discutindo se tem vacina ou não tem, as situações estão sendo definidas, o fim dos contratos de trabalho estão sendo definidos. Tem uma coisa maior engendrada. Só que, por exemplo, eu até vou falar isso, eu não vou falar isso para os meus alunos, por exemplo. Eu não vou falar isso para os meus colegas, professores que nós temos na Faculdade de Direito, nem lá nas FATECs. Eu estou fazendo aqui, nesse grupo, que nós somos 5 pessoas seletas. Eu não ia fazer em outro lugar. Mas não é motivo para ter depressão, viu, doutor? Ainda sobra, doutor Ângelo, o vinho. Tome o vinho. E comemore. Porque eu vou viralizar isso agora. Mas aí sabe o que acontece? Eles falam assim, foi uma louca falando. Não tem problema. Né? Não teórica da conspiração. Mas olha, eu quero que vocês entendam isso. É um engendramento que as pessoas nem sentem. Elas vão acontecendo. Igual agora. Como que vocês querem retornar à aula no status quo ante? Depois de tudo isso que aconteceu, não vai voltar. Então, alguém sentiu alguma coisa? Alguém determinou? Foi o Senado? Foi a Câmara dos Deputados? Foi o Congresso Nacional? Não. Foi a pandemia.
Né? Entende? Doutora, não tem Doutor nada. Saraiva sabe do que eu estou falando. Quando a gente acompanha essas tendências aí de futuro do trabalho, aquele fenômeno VUCA, que é as mudanças de relações das pessoas, do trabalho, é tudo isso que a doutora está falando mesmo. A tendência é isso mesmo. Por que a Ford, a Chevrolet, essas empresas de fabricação de carro multinacionais estão fechando as fábricas? Como é que chama? A indústria 4.0. É tudo Sim, embora. a Tesla, a Google, o carro automatizado, é isso aí. Entende? Não tem. Então as coisas vão acontecendo e você tem que estar preparado para isso. Os contratos de trabalho, eles não vão ficar assim. E outra coisa, desde quando houve mudanças na CLT, que fez a inserção do teletrabalho, já começou, olha, essa mudança, ela vem acontecendo desde que houve, né, o Fórum Mundial, né, em Davos. Foi ali que foi marcado tudo, ó, é para acontecer assim. Aqui, ó, opa, ó. Eu passo para os meus alunos, ó. Eu dou para os meus alunos são obrigados a ler. Aí, ó. Tá dando para ver? Dá? Então, Perfeito. eu passo para os meus alunos do direito, da FATEC, em PDF, isso que eles têm que ler. Eles têm que ler, senão eles não vão entender o direito empresarial, nem direito do trabalho, nem direito tributário, nem nada. Eles são obrigados a ler. Então, agora, e outra coisa, qual é o futuro da justiça? Né? Existe um futuro para a justiça? Existe um lugar para a justiça? Existe. O futuro da justiça é essa aqui, ó. É a justiça restaurativa, não existe outro caminho. Não tem outro caminho, na minha opinião, né? Olha que é a minha opinião. É a justiça restaurativa, sociedades saudáveis, né? E o homem vai começar a ser saudável quando ele não se apegar a esses falsos motivos de segurança, né? Não entenda você que um contrato de trabalho é motivo de segurança. Bom, para mim nunca foi, né? Tanto é que eu mudo de emprego igual troca de roupa. Se eu não estou bem aqui, eu saio daqui e vou para ali. E as pessoas falam assim, mas como você manter essa calma? Eu nunca passei fome. Eu vou trabalhando, né? Porque se você... É o caso, se você descobriu qual é a sua habilidade, você tem competência para isso, você não precisa ter medo de nada. Nada, nada, nada. Né? E agora, tem que sentir essa tendência. Você pode ver que nos Estados Unidos, na Europa, é tudo por contrato. Faz o contrato para você prestar aquele serviço. Prestou aquele serviço, muito bem, acabou a sua função ali. Né? Aí vem, te contrata para outro serviço. Eu acho tão engraçado, né? Eu vejo nas instituições, né? Todas as instituições pelas quais eu passo, nossa, é uma briga acirrada por cargo, parecem leões, né? Por causa de cargo. Uma verdadeira de uma doença, né? E tem uns que chegam até a conquistar o cargo, mas ele está contra a lei, ele é espirrado do sistema. O sistema expele, né? Uma coisa impressionante. Isso vai acontecer também, né? É uma tendência também. Então, aquilo que não tiver, por isso que é importante estar fazendo o nosso curso aqui e outros mais ainda, mas o nosso mais ainda. Por quê? Né? De metodologia ativa. Agora, não é fazendo uma falsa propaganda, não, estou falando sério. Aqui você vai aprender... Tanto é que tem um profissional da área da biologia, outro da informática, outro do direito, outro do design, né? Tem vários profissionais juntos, porque daqui para frente também a tendência é essa, você tem que unir forças, trabalhar de forma interdisciplinar, conhecer outras coisas e com humildade, você agregando e não lutando igual leão, porque esse cargo é meu, esse lugar é meu, isso aqui. Não. Você vai desenvolver habilidades e competências, vai se unir a quem tem habilidades e a partir delas desenvolveram as competências, você vai se tornar um aliado daquelas pessoas, mas num sentido mesmo de ser leal mesmo, de ser fiel àquele grupo
e você vai trabalhar em equipe e um vai aprender com o outro. Eu vou te falar a verdade. Eu estou falando aqui porque já várias vezes eu fui convidada para participar e sempre eu dou aula, eu nunca posso. Hoje uma colega minha está fazendo uma live e eu redirecionei os alunos para lá para poder estar aqui. Mas eu não deveria nem estar aqui falando, porque aqui estão os meus mestres. Eu aprendi, com o Dr. Piva, eu não tenho nem... Eu tenho que morrer e nascer de novo, porque eu não tenho nem como pagar, nem falar, nem nada. Doutor Ângelo, então, eu aprendo assim, até algumas comidas aprendi com ele, que nunca fariam, ou eu teria visto no meu cardápio, né? Mas ele tem um cardápio refinado, ele é um homem refinado. Eu aprendi com ele, né? Escolher vinho, cartas de vinho. Ele sabe, ele ensina coisas para a gente. Até na brincadeira ele sempre está ensinando, né? E o Dr. Sérgio Saraiva é um pai jurídico, não posso nem falar outra coisa. E não é de hoje, é de muitos anos, é uma longa data, né? Não pode nem falar o tempo. Ela né? sempre humilde, né? Mas não é verdade o que eu estou falando aqui, é a pura verdade. Então, eu não poderia nem, na verdade, eu não sei nem como que eu estou aqui. Eu sempre agradeço a Deus, porque Deus me proporciona coisas que da onde eu saí, eu nunca imaginei que eu iria estar, né? Eu chego só a agradecer a Deus e por estar com pessoas de tão alto gabarito, né? Que eu não chego nem aos pés. Mas isso que eu estou falando para você, por que eu conquistei esse espaço, esse lugar? Porque eu uni com eles e eu tenho unido sempre com eles. Faz anos que a gente trabalha junto. Então, você não importando de querer usurpar direitos, de querer a todo custo se manter em lugares que não te pertencem, aquilo que for seu vem para você, chega para você. E as pessoas vão ter o maior prazer de te ajudar, de te levar com elas, porque elas sabem também que elas vão ter um espaço com você. É uma via de mão dupla. Então, profissionalmente, se for para eu falar alguma coisa, seria isso que eu ia falar para você. Você fez bem de vir fazer esse curso, porque aqui você aprende com as metodologias ativas exatamente isso que você está fazendo. Olha, onde que eu posso buscar um mestrado? Onde que eu posso... Você perguntou de pessoas que você pudesse procurar. Então, isso é muito importante, né? Você pode não ter dinheiro, não ter condições, às vezes, de alguma coisa, mas você tendo bons amigos e pessoas influentes ao seu lado, você conquista tudo, não tem... Então, não se preocupe com contrato, carteira de trabalho, o que vem por aí, se está terceirizado, e daí, se for terceirizado, eu trabalhei tanto terceirizado, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi ótimo. Né, já trabalhamos tanto, né, doutor Pio? Nós já trabalhamos terceirizado, todo mundo já trabalhou terceirizado. Fica tranquilo. O que interessa é você ter o trabalho, ter meios de subsistência. Como que vai ser, não interessa. Né? Não interessa se é substituto por um período, se é efetivado, se deixa de ser. Na vida nós não somos efetivados. Né? Se aquele lá de cima resolver cortar, acabou a efetivação. Então não tem que preocupar com nada. Tem que preocupar em ser feliz, em trabalhar, em ter amizades, e crescer, e aprender. É só isso que fica, né? Eu acho isso. Era só isso que eu queria falar com relação à terceirização. Tá? Não, garantem o céu até. É um problema. Doutor Saraiva, com relação aos contratos de trabalho, o senhor não acha isso também ou não? Acho, doutora. Né? Bom, primeiro, eu agradecer as palavras elogiosas, mais do coração do que da razão, né? Mas, enfim, dos contratos, eu penso que nós vamos até mais do que isso, porque, como foi dito, o pessoal está aí, CPI, para descobrir não sei o quê, se vacinou ou não vacinou, tem uma reforma administrativa que vai ser uma modificação tremenda no poder público. Na hora de alterar o 37A, é exatamente isso, permitindo, sem o concurso, por meio de licitações, selecionar fundações públicas, associações, para complementar esse serviço.
E aí a relação não é só contratual do Estado com essas pessoas jurídicas. As pessoas físicas vão ser ligadas a isso, horista. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, todos os advogados só trabalham por hora, você cobra por hora. Serviço não tem contrato, não existe contrato. Né? E vamos aí, o Brasil vai caminhando também para essa moeda aí, né, eletrônica, digital, e nós vamos neste caminho mesmo. Não tem nenhum traço de loucura. Tem um traço de muita transparência, de muita visão, e que muita gente, lamentavelmente, não percebe. Né? Já passamos por reforma administrativa, reforma previdenciária, né? Um desastre, ao meu ver, para a esposa que recebe a metade da pensão daquele que não tem cabimento, uma incoerência por toda a ordem. Pensionista ou esposa, o que a minha esposa tem alguma coisa a ver com isso? Vai receber a metade de um direito que eu trabalhei. Né? Enfim, tem uma série de coisas que estão acontecendo e, de fato, essa... Agora, o novo embate, hoje, estava aí numa live, né, o Al Gore, o vice-presidente dos Estados Unidos, o diretor do Banco do Santander, o Real, e o presidente da Fundação, Roberto Marinho, José Roberto Marinho, né, falando sobre agora a revolução ambiental. Então, uma revolução ambiental que vem atrás de uma série de situações, né? Inclusive, que eles vão pegar nosso, né? Exatamente. Patrimônio, então, meio ambiente é patrimônio da humanidade, né? E uma série de coisas. Temos que ser parceiros, trabalhar junto, explorar junto. E assim, enfim, a cooperação, a conexão. Né? E isso porque Napoleão Bonaparte tentou unificação de tudo, não conseguiu. Exatamente. Hitler também queria, não conseguiu. E Luís XIV também, o Império Romano inteiro. Eles estão voltando lá atrás, querendo isso outra vez. Nada de novo embaixo do sol, né? Tudo se repete. É um pouquinho. O bom de tudo se repetir, o bom de tudo se repetir até historicamente, é que você vê que aqueles que mantiveram a calma, a tranquilidade, o bom senso, a paz, vencem de uma forma ou de outra, porque passam, porque tudo dessa loucura, porque isso é loucura, é utópico, loucura, né? Loucura mediada pelo capital, pelo dinheiro, muito dinheiro envolvido, né? Mas passa, então calma que passa, tudo passa. É isso aí. O Serrano já falava isso, né? Uma sociedade líquida, né? Bauman também. O Zygmunt Bauman. E o Serrano, né? Que fala muito sobre isso. É verdade. E tem outros aí. Mas é isso. Mas quanto aos aspectos legais, tá aí. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Eu que agradeço. Bem, obrigado pelas lições e pelos esclarecimentos aí. Obrigada, eu que agradeço. Uma excelente aula. Eu que agradeço muito o senhor estar prestigiando o nosso curso. Não, de maneira nenhuma. Obrigada. Aprender sempre. E a você também. Obrigada.